Salve, rapaziada, chegando para mais um episódio aqui do Trio de Ataque Podcast, oitavo episódio. É um prazer ter você acompanhando a gente, seja no Spotify, no YouTube, Google Podcast, Pocket Cast, Radiocast, Breaker, enfim, lugar onde você está assistindo aí. Na verdade, eu fiquei sabendo agora que esse podcast não está disponível só no YouTube e do Spotify. Na verdade, está disponível em outros lugares, em outras plataformas. Então, para quem está assistindo aí, seja em qual plataforma for, você é muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui junto com a gente. E siga acompanhando aí, caso você esteja na plataforma aí de podcast, siga a gente, né? E se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal aí, onde a gente posta os conteúdos, clica no sininho para você receber as notificações e deixa o seu like no vídeo, já vai deixando aí, que ajuda bastante a gente no nosso trabalho, beleza? E também nós temos um Twitter, lembrando, @AtaqueTrio no Twitter, o nosso perfil. Então, hoje eu estou aqui, eu, Pedro Henrique Quer, estou com Léo Afonso e João Marcelo Santos. Hoje a gente não tem a presença do Matheus, virou meio que o trio de ataque original novamente. Pode se apresentar aí, rapaziada. Salve, salve, vamos aí para mais um episódio. Ocorreram muitos jogos interessantes esse meio de semana aí. E façam tudo aí que o Kelly falou para divulgar aqui o nosso trabalho, por favor. É isso, prazer estar com vocês aí em mais um programa. Voltando aí à formação original. É isso, vamos que vamos. Sempre aí um negócio a mais para discutir. Então a gente vai começar falando, na verdade, sobre Champions. A gente terminou no último episódio falando de Champions, vamos começar agora falando da competição europeia mais importante do mundo. Léo falou de jogos interessantes, não são jogos interessantes acontecendo, porém muitos outros acontecimentos que dão uma discussão, dão um debate bacana. A gente teve demissão de técnico nesse meio de semana aí, né, no Brasileirão. A gente teve mais tensão crescendo aí no São Paulo, isso só falando de Brasileirão, né? A tensão crescendo no São Paulo, surpresas, né? Como, por exemplo, o Vasco, que chegou à primeira colocação do Brasileiro 100%, com 100% de aproveitamento. O Botafogo, que venceu o então líder Atlético Mineiro, conseguiu se colocar um pouquinho melhor ali na tabela. Essa semifinal é entre Alemanha e França, né? Alemanha e França chegando fortes na semifinal da Champions League. E a final vai ser novamente entre Alemanha e França, Bayern e PSG. Os favoritos passaram. Sem dúvida, a maioria do pessoal apostava tanto em Bayern de Munique quanto em PSG para chegarem à final. E teremos um embate interessante entre dois dos postulantes a melhor do mundo, Lewandowski e Neymar, né? O Lewandowski que faz uma temporada com muitos gols e o Neymar que faz uma temporada também excepcional, com muitas assistências. Na verdade, eu diria que ele está mais balanceado, né? Tanto assistências quanto gols, o cara está fazendo de tudo. E aí, vamos comentar especificamente sobre a semifinal e depois a gente dá nossas apostas para essa final, que sem dúvida é uma das mais esperadas dos últimos anos aí, não só por causa dessa questão, né, de ser uma Super Champions, com jogos só em Lisboa, ser um pouquinho mais emocionante, mais gente estar assistindo porque tá todo mundo em casa, né? Então o pessoal tá se unindo mais aí para assistir dentro de casa. E aí? O que falar dessa semifinal de Champions e quais são suas expectativas aí para essa final? Bom, realmente foram dois jogos muito legais de se ver, né? Diferente da maioria que tem aqui no Brasil, foram dois jogos bons para se ver. Futebol bonito. Começando pelo jogo de terça, né, que foi o primeiro jogo, o PSG contra o RB Leipzig, eu achei que o PSG muito melhor coletivamente. Se no jogo das quartas contra a Atalanta o time dependeu demais do Neymar para criar alguma coisa, nesse jogo da semi o time muito melhor coletivamente, até pelos parceiros de ataque do Neymar, né? Nas quartas foram Pablo Sarabia e Icardi, e na semi foi Mbappé e Di Maria. Aí o nível subiu, né, dos jogadores muito bons aí do futebol europeu. E aí o nível subiu, o Neymar não precisou carregar o piano tanto assim sozinho. E mesmo assim a defesa muito segura lá atrás. É o Sérgio Rico, né, que o Navas que jogou, o Navas machucado não pôde jogar, vamos ver se vai conseguir jogar a final. Mas nem trabalhou direito o Sérgio Rico, mérito aí do sistema defensivo. O Paredes também foi novidade no lugar do Gueye, jogou bem também. O Marquinhos muito bem de volante, né, um cara que joga em várias posições, jogou muito bem, um nível altíssimo, jogando ali na volância. Mas destaque, acho que meu destaque nesse jogo vai pro Di Maria. Deu 2 assistências, fez um gol. O gol que ele faz, o Neymar deu um passe de mágico ali para ele.
mas o PSG é muito seguro, dominou o Leipzig. O Leipzig foi completamente dominado e não tem como a gente criticar o time do Leipzig, creio eu, porque realmente foi no seu máximo, né? 11 anos de história apenas e já conseguiu bater uma semifinal de Champions. Tá de parabéns, mas o PSG avança. Pois é, o Léo já falou bem aí nesse jogo. Não achei que foi lá um grande espetáculo como os confrontos anteriores da Champions, mas gostei no geral, confirmando aí o favoritismo do PSG. Acho que, como o Léo disse, a entrada, né, do Mbappé e do Di Maria no começo do jogo foi realmente determinante para a vitória, né, para uma atuação coletiva muito melhor do PSG do que do último jogo. E do outro lado, o Leipzig, claro, chegou no seu máximo. Chegar numa semifinal de Champions com apenas 11 anos de história é um feito tanto. Só que, bom, eu acho que a atuação do Leipzig também foi diferente, né, do último jogo contra o Atlético. Foi uma atuação muito mais física, né, apostaram muito mais no físico, muito mais agressivo, que acho que isso também pesou um pouco para o jogo ser mais sem graça do que eu esperava. Então, acho que sobressaiu o jogo coletivo do PSG, como sobressaiu no jogo contra o Atlético de Madrid o jogo coletivo do Leipzig. E, enfim, acho que mereceu a classificação do PSG. Bom, mas não, claro, não vamos deixar de exaltar também o trabalho do Julian Nagelsmann, né, que é um treinador de apenas 33 anos, trajetória muito nova de treinador, né, já alcançando uma semifinal de Champions aí, que vem de um trabalho muito curto. Estava no Hoffenheim, claro que são dois times, né, o Hoffenheim e o Leipzig, que não tem nenhuma pressão, né, sem grande expressão no futebol alemão, mas tem histórias muito recentes, mas ele merece destaque, né? Ele é chamado de mini Mourinho por conta do posicionamento dele mais inflamado. Se for um mini Mourinho, que seja só por causa do temperamento, né? Porque de jogo realmente não tem lá muitas grandes semelhanças. Mas é isso. PSG classificado merecidamente. Para a alegria dos fãs brasileiros do Neymar. Acredito que o pessoal estava mais confiante nesse jogo contra o Leipzig, porque talvez eles acreditaram que o Leipzig fosse um time um pouco mais fácil, porque não conheciam, então porque não viram, não acompanharam o time, né? Os fãs brasileiros, no jogo contra a Atalanta, estavam um pouquinho mais preocupados, porque a Atalanta fazia gol pra caramba e foi muito bem no campeonato italiano, né? O Leipzig também foi muito bem no campeonato alemão, mas a Atalanta, por ser um time com menos recursos e acho que por fazer essa quantidade absurda de gols, estava dando um medo aí na galera, né? E era muito uma incógnita, né? Esse jogo contra o PSG aí, até porque o PSG estava um tempão sem jogar e a Atalanta estava jogando regularmente. Uma curiosidade, o Thomas Tuchel, técnico do PSG, e o Julian Nagelsmann, treinador do Leipzig, que o João Marcelo citou, né? E parabenizou aí pelo trabalho, eles dois foram, na verdade, técnico principal e auxiliar no Augsburg. E, na verdade, quem promoveu o Thomas Tuchel, quem promoveu o Julian Nagelsmann para o primeiro trabalho, né, assim, com mais sério, né, de treinador, foi o Thomas Tuchel. O Thomas Tuchel botou ele como auxiliar técnico lá no Augsburg 2, no time reserva do Augsburg, um time aí de meio de tabela da Alemanha. Muito interessante, até que eu não sabia disso. E os dois se A enfrentaram gente tem aí. acompanhado aí um crescimento de treinadores, né, que vem da função de auxiliar. É interessante isso que ele falou aí agora. Pois é, não só do auxiliar, mas também da base, né? Gente que vem da base e começa a treinar times principais. Aqui no Brasil, mais especificamente no Flamengo, a gente já teve alguns exemplos, né? Zé Ricardo, que, enfim, claro que não é um grande treinador, mas a gente está começando a ver essa tendência no futebol do pessoal apostar mais nos pratas da casa, né? Entre aspas, nos técnicos formados ali que já estavam treinando o clube. Eu vou comentar um pouquinho sobre o Lyon e Bayern, né? O 3-0 aí dos alemães dessa vez, né? Em cima dos franceses. Pouco se esperava do Lyon, né? Eu acho que por mais que o Lyon tenha passado um jogo convincente do City, eu até falei no episódio passado que foi um pouco mais ali um dia ruim do City, né? Um dia bom do Lyon. Foi isso que deu a impressão. Porque o Lyon se aproveitou de alguns erros do City, né? Da zaga, enfim, o time não estava muito bem ajustado e dependia muito do De Bruyne naquele dia, que até jogou muito bem, mas enfim, o resto do time vacilou. E o Lyon passou se aproveitando, na minha opinião, desse erro
E eu não esperava muito deles contra o Bayern, assim, por mais que eles tenham começado o jogo muito bem. O Lyon começou atacando e foi para frente, tentou, finalizou. Só que o Bayern já com um golaço, inclusive de Gnabry, que está jogando muita bola. Também nesse time do Bayern fez 2 gols, né? Ele fez um golaço ali e acabou o jogo inteiro mudando, o curso do jogo todo mudando. E o Bayern se classificou, eu diria também facilmente, contra o Lyon. Também é um trabalho sensacional, né? O de Rudi Garcia, o treinador do Lyon, porque ninguém acreditava no time, né? O Lyon não era um favorito, ninguém cotava o Lyon para chegar numa semifinal de Champions League, muito menos para, né, ganhar alguma coisa, para conseguir alguma coisa mais alta lá na França, né? E é interessante ver, assim, um time com um pouco menos de renda chegar, né, um pouco menos de caixa, de dinheiro, chegar numa semifinal de Champions League. É muito interessante, muito bacana. Até você poder ver isso, enfim, jogadores que não têm tanto destaque assim chegando a disputar uma semifinal. E o Lyon revela bons jogadores aí para né, talvez para o futebol mundial. Bruno Guimarães é um deles. Na verdade, o Bruno Guimarães não foi revelado no Lyon, mas ele está sendo projetado para a Europa pelo Lyon. O Aouar também, um bom meia. E o Caquerê, por exemplo, que compôs o meio-campo, também é outra promessa do Lyon. O Depay é um jogador que já tentou no Manchester United, não deu muito certo. Agora ele vai para o Lyon e está jogando também muito bem lá. Pode ter uma nova chance aí, talvez, em algum time de um pouco mais de destaque, né? Mas também carregou bastante o Lyon, o Memphis Depay. E quanto ao Bayern, assim, o Bayern é aquilo, né? É o rolo compressor e ganhou com muito mérito. Vai chegar nessa final com mérito demais. Discorda num quesito que é que o jogo o Bayern sobrou. Acho que nos primeiros 20 minutos o Bayern teve a bola com a linha alta, né? Os zagueiros muito à frente. E o Lyon teve 2 chances bem claras de gol. A primeira com o Depay saindo cara a cara com o Neuer, mas ele fechando bem. E acho que o Boateng também fechando ali para cobrir o gol. E depois o Ekambi, também outro atacante, teve mais chance, a bola acho que bate na trave, né? E acho que o Lyon teve seus méritos de chegar até aqui. Acho que muita gente menospreza aí a Liga Francesa, né? A Ligue 1. Não só ela, como acho que até a La Liga, o Campeonato Italiano, enfim, falam que a Premier League é a única liga realmente disputada, que eu não acho uma verdade absoluta. E aí a gente vê o Lyon chegando, né? Tanto 2 times alemães e 2 times franceses chegando, e nenhum da Premier League, tanto tão falada. Mas falando sobre o Lyon, acho que o Lyon, as principais características boas do time são o meio de campo, que tem 3 jogadores muito bons, que é o Bruno Guimarães, o Aouar e o Caquerê. São 3 jogadores muito bons. O Aouar certamente acho que será vendido, né, nessa janela aí na Europa, por janela de verão, né, lá, porque tá jogando muita bola. E o Bayern, depois que toma esses 2 sustos, aí começa a impor aquele futebol, né, para frente deles. O Gnabry realmente está numa fase absurda, além das expectativas do que eu tinha para ele. Era um jogador que eu sempre considero um jogador bom, mas não esperava tanto. Tá até me surpreendendo. E de novo, o Leva nem precisou ser o principal cara do jogo. Foi o Gnabry, como o Kelly falou. O Leva faz o terceiro gol, mas o jogo já estava muito controlado àquela altura. Realmente, quando o Bayern sai na frente, o Bayern impõe um rigor físico, um estilo que é muito difícil parar, é um rolo compressor. O Lyon até conseguiu se defender bem, só tomou 3. Só não, né? Mas comparado ao Barça, por exemplo, foi bem. E o Bayern avança, o melhor coletivo para mim avança, só que como o PSG melhorou bastante o coletivo na semifinal, inclusive eu acho que o PSG será o campeão acho que os 2 coletivos estão muito equilibrados, só que o PSG tem 2 jogadores que desequilibram muito, o Neymar e o Mbappé. Sobre esse jogo, eu acho que deu a lógica, né? Acho que os números falam por si só: 66% de posse de bola para o Bayern, 34% para o Lyon, 19 finalizações contra 9. E, assim, qualquer destaque individual que a gente dá nesse time do Bayern vai ser muito repetitivo, né? A gente já falou aqui muito, mas eu preciso falar um pouco do Gnabry, né? Gnabry, que tem se mostrado aí um dos grandes nomes desse time do Bayern de Munique, que há anos atrás era contestado, era uma incógnita, né, no futebol inglês, chegou a ser criticado quando ainda atuava no West Bromwich. E
bom, ele teve um salto, né, até os dias de hoje, e está aí uma das maiores revelações aí do Bayern de Munique. Fez um belíssimo jogo, Man of the Match, acho que junto com... Talvez, acho que ele é um Man of the Match, eu considero, sim. Em relação ao Lyon, deu seu máximo, né? É um time que aproveita bastante os erros dos seus adversários, mas é aquilo, foi até onde deu. Não tira o mérito do time, o Kelly que disse surgimento de jogadores novos, né, times jovens, e eu acho isso bem importante, né, esse surgimento de elencos com jogadores com muito futuro, né, o Lyon traz, como o Léo bem citou, o Bruno Guimarães, o Taquerê, tem o Aouar, né, que com certeza vai sair, já está recebendo aí o assédio de vários times maiores da Europa. Para citar outro exemplo, o Mônaco de 2017, que, né, foi simplesmente que exportou quase seu time todo. O próprio Leipzig esse ano. Isso é importante para o futebol, traz novos nomes à tona, e recupera também muitos nomes, como a gente já citou o Gnabry, né, que há poucos tempos estava sendo contestado. Tudo bem que não é de um time pequeno, né? O Bayern é um time grande, mas é isso. Eu creio que vai ser uma final que todo mundo... É a final que todo mundo gostaria, né? Vamos combinar. Bayern e PSG, eu acho que vai reunir qualidade, vai reunir qualidades individuais e coletivas e vai render aí um belíssimo espetáculo. Vai ser um belo entretenimento para um domingo de quarentena. Sem dúvida nenhuma, né? Acho que um jogo interessantíssimo e que vai ter muitas nuances, muitos momentos. É importante prestar atenção em cada momento do jogo, porque, acima de tudo, eu acho que é muito imprevisível, tanto o PSG quanto o Bayern, como eles vão entrar, né? Qual vai ser a postura dos dois times dentro de campo. Você não sabe se um time vai começar atacando, se o outro time vai começar defendendo. Assim, é bem difícil de imaginar qual vai ser a estratégia, até porque é um jogo de final de Champions League, né? É uma decisão, um jogo extremamente importante para o PSG, então, né? Que nunca disputou, vai ser um sentimento diferente e eles não sei, assim, sinceramente, como entrarão dentro de campo. Na minha opinião, eu creio que vai dar Bayern, com todo respeito aí aos fãs do Neymar, a quem curte, né, o PSG, quem está gostando do PSG agora com o Neymar, Mbappé, enfim, Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos. Mas eu creio no título do Bayern, porque foi pelo que eu vi nessa reta final, de oitavas de final, quartas de final, semifinal e agora. O Bayern estraçalha, né? Eu acho que tem as cartas na manga para poder se livrar de qualquer adversário tranquilamente. Quer dizer, o PSG não vai ser tão tranquilo assim, né? Mas, na minha opinião, tem todas essas cartas na manga para poder lidar com uma situação estressante, difícil de final de Champions. E tem as suas válvulas de escape com Gnabry e com o Lewandowski também, né? Que, de certa forma, desafoga um pouco lá na frente, fazendo os gols e salvando o time em certas situações. Então, na minha opinião, vai dar Bayern. Eu até queria perguntar para vocês uma coisa. Muito se fala de peso da camisa, né? Para vocês essa coisa existe? Vai pesar para o PSG a camisa? Quer dizer, vai pesar a final de Champions para o PSG? Né? Vai dificultar a situação, todo o clima, toda a situação lá, e a camisa do Bayern vai pesar porque já disputou Champions? Para vocês isso existe? Ou não? Não vai fazer diferença nenhuma? Não, acho que não vai ganhar quem jogar o melhor futebol, vai ser o grande. Claro que pode acontecer de um time fazer uma grande partida e numa bola vadia, outro time fazer um gol e ganhar, mas acredito que na questão da camisa não vai importar tanto, até porque esse time do PSG é um time já rodado no quesito eliminação de Champions, né? Sofreu algumas eliminações precoces na Champions, né? Já sofreu algumas eliminações precoces e traumáticas, né? Aquela pro United, a do Real Madrid, a do Barça, né? Há muitos anos atrás. Então, é um time já cascudo nesse quesito, é um time que acho que vai entrar ligado a todo momento. E se der Bayern, acho que o Bayern vai ganhar na bola, e se der PSG também vai ser na bola, acho que vai ganhar o melhor. A questão da camisa não creio que tenha tanta importância nessa final, não. Eu acho que se o Bayern já era cotado como um dos favoritos antes do retorno, né, aos jogos da Champions, acho que depois dessa temporada aí
de partidas pela Champions, eu acho que o favoritismo do Bayern ele cresceu um pouco. Eu apostaria num título do Bayern e, claro, se o PSG ganhar também, fico feliz pelo Neymar e pela oportunidade, né, que ele está tendo de se consagrar. E, enfim, é a chance de ouro, né, do PSG também. Eu acho que eu nunca vi um time com tantas chances assim de conquistar esse título inédito. Com todo respeito ao Bayern, por mais que eu acho que o favoritismo esteja do lado do Bayern, mas o PSG ele está tendo aí uma chance de mostrar aí suas ambições, né, sua qualidade individual, suas qualidades individuais e coletivas. Mas eu aposto no Bayern. Vamos ver no que vai dar, né? Estaremos comentando, né, esse jogo no Twitter, obviamente, enquanto ele ocorrer. E na segunda-feira comentaremos em cheio a decisão da Champions League, esse super jogo, essa super decisão, né, podemos chamar assim, desse campeonato tão importante para o mundo, né? Sem dúvida, de extrema importância para a Europa e para o mundo inteiro. Bom, vamos passar então para Brasileirão, que a gente teve muita coisa aí rolando nesse meio de semana. Eu já citei algumas das coisas que rolaram. O São Paulo empatando com o Bahia botou mais tensão ainda na casa lá no Morumbi, mas o Raí assegurou que o Diniz fica, né? Uma coisa importante aí, o Diniz, segundo o Raí, vai ficar, continuar fazendo seu trabalho. Mas teve técnico que já foi demitido. Barroca e Ney Franco. Eduardo Barroca e Ney Franco do Coritiba e do Goiás, respectivamente, são os dois, os primeiros técnicos a serem demitidos aí, né? Rolar essa dança das cadeiras do Brasileirão. E mais algumas surpresas ficaram por conta, claro, do Vasco sendo líder, né? O Vasco desacreditado, que não teve muitas boas chances no Carioca, acabou sendo eliminado. Na verdade, não disputou a semifinal, né? O Vasco, e se tornou líder com a vitória contra o Ceará por 4-0 do Brasileirão, 100% invicto o Vasco. A vitória do Botafogo também tem que ser destacada contra o Atlético Mineiro, e o empate entre Flamengo e Grêmio. Foi um jogo ruim, né? Não teve lá aquela emoção toda, mas, por outro lado, né, um jogo entre dois gigantes do futebol brasileiro que prometia muito, né? Também merece um certo destaque. E aí, Brasileirão, rolou muita coisa, né? Muita emoção aí. O que vocês têm a comentar? Bom, primeiro que destacar como é impressionante o imediatismo que ocorre no futebol brasileiro. Após 4 rodadas, 2 técnicos serem demitidos, de 2 times que a gente crê que vai brigar contra o rebaixamento, né, tanto o Goiás quanto o Coritiba. Só que se você olhar, por exemplo, o time do Coritiba enfrentou o Inter, o Flamengo e agora enfrentou o Corinthians. A diretoria do Coritiba, com o investimento feito, esperava ganhar esses 3 jogos. Então, tipo assim, por que que o Barroca foi demitido? O time dele com um a menos conseguiu ainda fazer um gol no Corinthians, botar um fogo ali no jogo. Perdeu, é verdade, mas acho que todo mundo esperava, né? A derrota do Coritiba fora de casa contra o Corinthians. Então não entendi essa demissão. É, a não ser que a diretoria não esteja satisfeita com a apresentação da equipe mesmo fora dos resultados. E também o Ney Franco conseguiu estar sem 15 jogadores. O que, que o Ney Franco mais pode fazer, coitado? Conseguiu ainda O arrancar um. Goiás voltou a jogar, não sei quando, semanas atrás, né? O Exato, Neymar campeonato. não está disputando o estadual, né? O goiano foi suspenso, não tem data de retorno ainda definida. Exato, o time acabou de voltar, tá fora de forma, assim como outros times, mas nem disputou o estadual nessa volta. Tá sem 15 jogadores, ou mais 18, eu acho. Ainda conseguiu arrancar um empate do Palmeiras fora de casa ali, uma bola parada achada. Então, assim, não entendo realmente. Inclusive, o imediatismo para já sacramentar trabalhos bons, né? Como o do Vasco. O Vasco já foram 4 rodadas, só que o Vasco só jogou 3 jogos. Ganhou os 3, é verdade. Na minha opinião, 3 jogos que deveria ter ganho. Porque enfrentou um Ceará, que é um time que tem investimento menor que o do Vasco. Enfrentou o Sport, que também é um time que a gente tá brigando contra rebaixamento no Campeonato de Pernambuco. E pegou um São Paulo baleado. Um São Paulo que não ganha nem do Mirassol com 18 jogadores fora. Com um catadão no Mirassol. Então, eram 3 jogos, ainda mais em São Januário o jogo. Eram 3 jogos ganho. É verdade que ganhou, não perdeu nenhum ponto bobo. O que vai ajudar muito, acho que lá em fevereiro, quando o campeonato se encerrar. Que não acredito que o Vasco esteja nessa parte da tabela. Seja talvez no meio ou na parte de baixo.
Mas claro que são pontos muito valiosos para uma briga que claramente talvez não sofrer sustos esse ano, né? É claro que se fala que talvez seja o objetivo ser uma Sula, que é muito bom, mas acho que é não sofrer sustos em questão de rebaixamento. E esses pontos iniciais vão ajudar muito. Lembrando que, por exemplo, o Botafogo ano passado fez uma campanha inicial boa, né? A gente estava brigando, estava no G5 e terminou brigando contra o rebaixamento. Então, assim, não é uma garantia que você começando bem, você vai terminar bem. Um dado aqui também que nenhuma vez o líder da quarta rodada foi campeão, mas também nunca foi rebaixado. Então, que é um bom sinal no quesito do não rebaixamento. Mas não quer dizer que vai brigar pelo título até o fim. Acho muito difícil com o elenco que tem, mas não vai perder nenhum ponto bobo. Pô, eu faço das palavras do Léo as minhas, né? Esse imediatismo do futebol brasileiro em termos de treinador é simplesmente bizarro. A gente percebeu aí no caso do Goiás e do Curitiba. Além dessa questão de poucos jogos, né? Tem outra, né? O treinador que assumir vai ter uma responsabilidade tão grande quanto esse treinador que teve um início ruim. Eu quero ver como que o cara vai conseguir dar uma cara ao time que ele assumir, um estilo de jogo, com treinos assim, uma frequência minúscula. Pô, eu quero ver se assim o Torrent, para citar um exemplo, né, que chegou agora no início, né, chegou no início do campeonato, já está sendo contestado assim. Pô, eu quero ver os outros. Então, eu acho que é uma coisa alarmante. A gente fala disso há muito tempo, né, mas parece que nada muda. Em relação ao Vasco, a campanha, quer dizer, nesses primeiros 4 jogos aí, surpreendente, né? O time, né, na liderança, 100% de aproveitamento. Desculpa, 3 jogos, né? Tá certo. Bom, meu grande destaque, claro, eu acho que, assim, antes da gente chamar o time do Vasco de time do Ramon, a gente tem que chamar de time do Germán Cano, com todos os méritos, porque, assim, um jogo centroavante que precisa de uma bola para guardar a bola lá dentro, e que está se mostrando totalmente decisivo para o time do Vasco. Foi uma das grandes aquisições aí do Cruz Maltino e perfeito para o orçamento do Vasco. Foi perfeitamente no time. E agora, realmente, na opinião pessoal, não acredito que o Vasco fique nem no G4 até o final do campeonato, mas acredito sim que consiga fazer uma campanha mais digna do que as passadas, né? Não que isso seja grande coisa, não que isso seja tão difícil, né? Porque eu vou te contar. E é claro, não que isso satisfaça o torcedor, né? O torcedor vascaíno está sofrendo aí há anos, precisando aí de posições melhores. E, enfim, cabe a gente observar aí o restante do campeonato. Mas é isso. Flamengo e Grêmio era um jogo que prometia muito mais do que acabou sendo, né? 1-1, meio assim, sem tanto charme, talvez, né? E aí a torcida também faz uma certa falta, né? A torcida no Maracanã que dá aquele clima bom. Assim, a torcida sem empurrar o Flamengo também faz uma diferença pro rubro-negro. E o empate contra o Grêmio acabou sendo mais uma coisa que deixa inseguro, né? O treinador Domenech Torrent. E foi um jogo meio sem graça, assim, não foi tão animador como se esperava. Renato Gaúcho, pelo lado do Grêmio, também não surpreendeu muito, fez o seu jogo de sempre, no final ali deu uma recuada e acabou tomando gol do Flamengo. Ele teve muita ajuda do PP, né, esse menino aí que está substituindo o Everton, depois da saída dele para o Benfica. E o menino está jogando bem, foi a válvula de escape do Grêmio, inclusive fazendo gol, né, um gol bem interessante também ali do Grêmio. E de pênalti o Gabigol, marcou o gol do Flamengo aí. Enfim, o que vocês têm a falar aí desse jogo? Quais são as suas opiniões sobre Flamengo e Grêmio? Mais um jogo, assim, que deixa uma grande dúvida no torcedor do Flamengo, né? Na verdade, o começo do jogo foi até animador se a gente for parar para olhar os jogos anteriores do time, né? O Flamengo começou em cima, levando a perigo ao gol do Grêmio, mas logo depois perdeu essa configuração, né? Já começou a tomar a bafa do Grêmio, já começou a dar uns passes meio sem muita objetividade. E, assim, os nossos comentários estão se repetindo porque as atuações do Flamengo estão
realmente se repetindo, né? É um clube que ainda está, quer dizer, um elenco que ainda está se acostumando a ideias, a uma pessoa nova, né? Um treinador novo, uma equipe nova. Então, realmente é difícil se acostumar assim de primeira, né? Para um novo treinador, uma nova equipe. Mas é aquilo, né? São atuações abaixo de jogadores que todo mundo sabe que podem render mais. A exemplo do Bruno Henrique, péssimo. Gabigol, péssimo. O meio-campo também, o Arão e o Gerson. Né? Eu, particularmente, achei, assim, claro que aquele gol do Grêmio é difícil você apontar culpados, né? Porque foi uma bela jogada, né, do time do Renato Gaúcho. Mas, pô, você vê a recomposição do Gerson, por exemplo, pô, ridícula, né? Isso me fez lembrar os tempos de Márcio Araújo no Flamengo, porque ele correndo foi um negócio ridículo, né, cara? Assim, ainda tem aquela questão física, tudo bem e tal, mas realmente a torcida do Flamengo fica preocupada por conta disso, né? São jogadores que a gente sabe que podem render muito mais. E o resultado dessa partida foi um gol assim de pênalti no último minuto, que nada adiantou, o Flamengo permanece no Z4. E, bom, citaram como um alento nesse jogo o abraço do Gabigol no Domenech, né, com uma mensagem de entrosamento, talvez, Paz. de Encontrar paz. aquela foto lá que ele tá olhando, Paz, querendo paz matar com quase o S, Domênico. né? Exatamente. Pois é, né? Aquilo ali é icônico. Mas não me diz muita coisa, né? A gente tem que esperar. É bom saber que o elenco não está, digamos, rachado, né? Mas o que a torcida quer é resultado, né? Abel Braga também foi abraçado pelo elenco lá no aquele jogo contra o Atlético Paranaense quando estava sob pressão. E a sequência foi terrível. Vamos ver como é que vai ser o caso do Domenech. Espero que dê certo, né? E já vou aqui de antemão dizendo que discordo totalmente de quem pede já a cabeça de treinador nessa altura de campeonato. Claro que entendo a insatisfação, mas discordo por questões que a gente já citou aqui no começo do programa. Bom, para quem pede a cabeça do Domenech a essa altura, vale ressaltar que se ele ganhar o próximo jogo contra o Botafogo, que é plausível, né? Acho que não é nenhum absurdo, ele terá um aproveitamento melhor do que o do início dos 5 primeiros jogos do JJ, Jorge Jesus, que também começou meio mal, né? Eu acho que a única grande diferença que a gente tem que cobrar um pouquinho mais do Domenech nesse início é que o Jorge Jesus pegou terra arrasada, né? O time do Abel não tinha nada em agregar. Mas começo a achar que o Domenech também chegou com terra arrasada. Não na questão, talvez, tática, os jogadores óbvio que lembram do que o Jorge Jesus passava para eles, só que fisicamente o elenco, desde a volta da pandemia, parece abaixo. No Carioca demonstrou isso, só que teve alguns jogos contra times muito inferiores, no nível absurdo de inferioridade, e aí a gente acabou não percebendo muito, só que agora tá, até no jogo contra o Fluminense, deu para perceber, e agora fica bem claro. É, é claro que o Domenech teve parcela de culpa já na derrota contra o Atlético Goianiense, ontem também, né, contra o Grêmio. Só que o elenco também, a gente também tem que cobrar os jogadores, porque os jogadores estão abaixo fisicamente. O Bruno Henrique começa a desconfiar que 2019 foi um surto na carreira do Bruno Henrique, que ele jogou muita bola. E que aquilo não é o natural dele, que ele não vai conseguir entregar mais aquilo. O Gerson também tá mal. O Arão, que também no Flamengo só teve aqueles 6 meses de alto futebol, né? Com o Jorge Jesus também não sei se vai conseguir voltar a repetir aquelas atuações. Tem um jogador no banco que acho que poderia ganhar chance, que é o Thiago Maia. E o Flamengo até começou bem. O Flamengo, os 10, 15 primeiros minutos ali, o Flamengo estava melhor que o Grêmio. O Grêmio dando muito chutão, o Flamengo pressionando em cima, o Grêmio não conseguindo ter a bola, mas depois o time do Grêmio foi se acertando e o Flamengo foi voltando àquele ritmo de jogo contra as Goianiense. Time que quando tem a bola, a movimentação é lenta, a troca de passes também, o time não se movimenta lá na frente, a equipe não consegue criar. E o Grêmio acha um gol. O Grêmio ele acha um gol numa jogada que o PP vai trazendo para o meio, né, da ponta esquerda para o meio. E o João Lucas acompanha e sai da sua posição. E com isso, quando o João Lucas vai voltar para sua posição, ele confunde um pouco o Rodrigo Caio, e aí ninguém acompanha o PP quando ele passa por trás do Léo Pereira e ele faz o gol. Inclusive, queria destacar a base do Grêmio, né, cara? Porque o Grêmio
Lá atrás, em 2016, perdeu o Wallace, já tinha o Arthur no time. Perdeu o Arthur, tinha o Mateuzinho. Perdeu o Pedro Rocha, tinha o Everton já disponível. E agora tem um PP. Então, um trabalho de base muito bom. O PP acho que vai ser um grande jogador no comando do Renato. E uma frase que eu acho que resume o jogo é: o Flamengo não mereceu o empate e o Grêmio mereceu levar o gol de empate. Porque o Flamengo não estava bem. O Flamengo achou um pênalti, literalmente. No Vitinho, que entrou e tudo que fez foi dar 2 chutes. Uma bola passou longe do gol e o outro foi o pênalti, né? A mão do Kahneman, bem claro o pênalti, bem marcado. Só que o Grêmio no segundo tempo se acovardou. O Grêmio, ele tinha a chance hoje ontem, né, no caso no jogo, de ter ganhado bem, de 2, talvez 3, teve chances e o Flamengo estava abalado, claramente emocionalmente, o time não estava se achando em campo. Só que o Grêmio, quando fez o gol, assim como naqueles jogos lá o primeiro jogo da Libertadores, ficou se defendendo, não quis mais saber de ter a bola e pagou caro por isso. O Flamengo acha um pênalti, como eu já falei, acho que é bem claro. Mas o Flamengo não mereceu, mas só que o Grêmio se forçasse um pouquinho, sentasse ter mais a bola trocar mais a bola quando a teve, chegar mais no gol. Teve até uma chance boa com o Isaac, que deu uma caneta ali no Rodrigo Caio, que é outro que a gente também já tem que começar a questionar aí, né? Próximo jogo. Ainda Peraí, aproveitando, pode falar. ainda aproveitando um pouco sobre o Flamengo, como o Léo disse, a questão física pesa também no rendimento do time em campo, e é claro que tem que cobrar os jogadores por conta disso também. Até porque o estilo de jogo que o Flamengo estava acostumado, né, que a torcida gosta de ver, que é o de movimentação, aproximação, depende muito da forma física, né? Então, quando você não tem jogadores aptos a isso, a tendência é que o rendimento coletivo caia, né? E individual também. É o que a gente tem percebido. Em relação ao Grêmio, não vinha na sua melhor forma, né? Empatou com o Corinthians, um jogo lá um jogo meio duvidoso, fez um jogo ok no Maracanã, mas enfim, como a gente já disse, é cedo, né, para avaliar o trabalho, para fazer grandes previsões assim. Enaltecer, claro, como o Léo bem disse, a capacidade de reposição que o Grêmio tem, né? Além de ter feito uma grana considerável, né, com a venda do Everton, o Grêmio tem se mostrado aí com opções boas de reposição no banco, como o PP tem se mostrado. Então, vale aí ressaltar essa qualidade que o Grêmio tem apresentado nos últimos anos. O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo, que vem embalado agora por uma vitória contra o Atlético Mineiro, que até então era o líder do campeonato, né? Dentro de sua casa, no Newton Santos, o Botafogo venceu de 2-1 de forma totalmente surpreendente. Ninguém dava nada para o Botafogo, nenhum de nós aqui apostou no Botafogo. E o Glorioso venceu o seu jogo contra o Galo em uma atuação muito boa, acho que coletiva do time, que soube surpreender o time de Sampaoli. E Sampaoli começou a demonstrar algumas fraquezas no que foi a sua primeira derrota no Brasileirão aí pelo Galo. O time não soube se defender muito bem de contra-ataques, né? O veloz time do Botafogo chegou e fez, né, 2 gols. Até chegou a fazer um terceiro, que foi mal anulado, enfim, teve um toque de mão ali esquisito. Enfim, uma coisa que foi meio mal interpretado, talvez pelo árbitro, foi polêmico, né? E aí o gol foi anulado. Foram 3 gols que marcou o Botafogo, então, no total, e o Galo, no final, marcou com o Igor Rabelo, que tem sido muito regular, inclusive, jogando pelo Galo. O Botafogo, então, vem para esse jogo contra o Flamengo, como eu já falei, embalado, né, e tal. O Flamengo ainda vem tentando se acertar. E o Galo começa também a ter uma incógnita ali, talvez um ponto de interrogação no Atlético Mineiro devido a essa derrota contra o Botafogo. Já se esperava que o time ia começar a fazer uma campanha mais convicta nesse primeiro turno, acabou perdendo para o Botafogo num jogo que não se esperava uma derrota. E aí, o que dizer do Galo, do Atlético Mineiro aí? Bom, o Galo demonstrando que ainda não está pronto, né? O Santos também, acho que essas fraquezas aí que o Kelly falou em relação ao São Paulo, a gente já tinha visto ano passado no Santos, né? Alguns jogos ali do Brasileiro, que o time tem muita bola, até chuta bastante, mas toma ali 1, 2 bolas e perde o jogo. E o Botafogo veio, talvez numa formação um pouquinho diferente, né? Com 2 atacantes ali, tanto o Babi quanto o Pedro Raul, e com 2 alas, pontas, né? Vamos botar
contra Barralas, o Luiz Fernando e o Luiz Henrique, né? E com isso os dois geraram muita velocidade pelos lados para o Botafogo, e com isso a equipe, nas poucas chances que teve, conseguiu ser muito eficaz. Como o Kelly disse, chegou a marcar 3 gols, um anulado, achei bem anulado, porque a nova recomendação é: se tem qualquer toque na mão do atacante, a jogada tem que parar. Mas e o Galo, assim, tendo muita bola, teve volume, teve finalizações, mas realmente não conseguiu furar. Só quem foi furar quando já estava perdendo de 2-0, e foi até com o zagueiro, né? Curioso, a lei do ex funcionando mais uma vez. Tanto que o Galo teve 31 chutes no total no jogo. O Botafogo teve apenas 5, só que em grandes chances, 3 contra 3. Demonstrando aí que o time do São Paulo ainda tem algumas coisas a ajustar. E méritos aí pro Botafogo. O Paulo Torre montou um time para tentar. Soube que não ia bater de frente com a posse de bola, mas foi competitivo, conseguiu uma vitória boa aí pro Botafogo, usando os moleques aí da base. E o time do Galo claramente ainda tem o que acertar. E acho que precisa urgentemente de atacante de área. Talvez seja o Sacha aí que tá chegando. Bem dito aí pelo Léo. Essa escalação do São Paulo, do Autuori, causou até certa estranheza em alguns torcedores do Botafogo, pelo que eu vi no Twitter, né? Mas, bom, deu certo. E acho que sobre o jogo já foi comentado aqui bem sobre os principais pontos, mas deixo aqui um destaque, claro, para o Matheus Babi, que tem sido frequentemente comentado, e que acho que é importantíssimo enaltecer esse moleque, para mostrar a importância que é a observação, como é importante dar maior atenção aos clubes menores aqui do Rio, e como eles podem fornecer alternativas. Digo nem em relação à questão financeira, não, questão de ser barato, nem nada, mas a própria qualidade mesmo. Acho que vale a pena clubes, não só o Flamengo, mas principalmente aqueles que não passam por uma situação financeira tão boa como Botafogo, Fluminense e Vasco, darem uma olhada para esse tipo de jogador. Então, Babi, tudo bem, novamente cedo para apontar como dar essa alcunha de Babigol logo de início, enfim. Tudo bem que é meme, tá? Que seja, mas é engraçado. Espero que tenha um grande futuro. Em relação ao Galo, já foi dito, acho que precisa realmente um atacante de área, tudo indica vai ser o Sacha. E, cara, nenhuma surpresa, na minha humilde opinião, assim. O Galo perdeu, vai perder mais vezes. O pessoal criou um monstro assim no Galo que acho que não existe. Eu acho que é um grande time, né? Montado com um projeto ambicioso, que tem todas as condições de brigar pelo título e ganhar o título, mas vai perder para times como o Botafogo, com um orçamento menor, com um elenco menos qualificado, porque é do futebol. É do futebol brasileiro, né? Eu acho que isso é muito característico daqui. Então, Botafogo e Atlético Mineiro realmente foi um resultado surpreendente. E agora em São Paulo e Bahia, na verdade, o que mais importava nem era talvez o jogo, e na verdade a questão era se o São Paulo ia vencer ou não, né? Essa era a questão. Bahia, com todo respeito, claro, ao Esquadrão de Aço, né? O time bom do Bahia, e o Bahia já chegou ali, fez o gol com poucos minutos de jogo, já botou uma certa pressão ali no São Paulo, né? E essa tensão toda, claro, por causa da questão do Fernando Diniz, se ele segue ou não. O Raí já garantiu que ele fica, que o trabalho vai seguir. Os torcedores do São Paulo ficam cada vez mais preocupados, né? E a batata está começando a assar demais. O Diniz está até quase passando do ponto, segundo algumas pessoas aí. E vocês, a batata já passou do ponto para o Diniz mesmo? E vocês acham que ele devia ter sido demitido depois desse empate com o Bahia logo? Foi no Morumbi, inclusive, na casa do São Paulo? Acho que a batata já assou já tem muito tempo. Acho que o Fernando Diniz já devia ter sido demitido quando ele perdeu pro Catadão do Mirassol no Paulista. O de Fernando Diniz, ele tem uma ideia de jogo, um pensamento sobre o futebol muito interessante, um time jogando para frente, só que ele não consegue botar isso em prática. Os times deles não conseguem, aquilo que ele pensa não se transmite dentro de campo. O time do São Paulo teve mais uma vez a bola, e diferente, por exemplo, do time do São Paulo, ele não tem volume. O time do São Paulo não consegue ser perigoso. E o roteiro foi muito parecido com o jogo do Vasco. Os 10 primeiros minutos, São Paulo ali em cima, marcando, parecendo que, vai achar um gol nesse meio tempo. Aí não acha, o time se desespera. Queria falar, acho que o que demonstra a situação
sofrível do São Paulo é na hora do pênalti que teve pro Bahia. Os jogadores do São Paulo, eles não reclamam do pênalti. Eles estão, tipo, ali pedindo pro juiz não marcar, tipo assim, tipo, choramingando. Com caras claramente de tristeza, de não saber o que fazer. Diferente do Grêmio, por exemplo, que reclamou em cima do árbitro, ele não foi, reclamando o Jeromel. O time parecia que estava pedindo uma ajuda para o árbitro, porque o time não sabia o que fazer se tomasse o gol. O Thiago Volpe até faz a defesa, e aí a gente acha que o São Paulo vai conseguir reagir a partir dessa defesa, né? E toma o gol logo na sequência, numa bola esticada pro Rossi, por trás da defesa, o Reinaldo, que é muito fraco na parte defensiva, tava marcando, e aí saiu o gol, bonito gol até do Rossi. Mas cara, a situação do Fernandinho já é muito crítica. O São Paulo, acho que tem que mudar o treinador para ontem, já são 10 meses e nada melhorou. O time não melhora, o time piora jogo após jogo, o time vai perdendo o seu bom elenco que possuía. O Anderson Martins já saiu. O Pato realmente, acho que assim, pelo salário que ele ganhava, que era próximo de 1 milhão, né? Não estava jogando para tal. O Pato realmente, nessa segunda passagem no São Paulo, não jogou o que era esperado dele. E acho que pro São Paulo até vejo um bom negócio financeiramente se livrar do Pato. O Hernanes pediu para sair, mas pelo visto agora membros dirigentes internos convenceram ele a ficar. Acho que foi inclusive o Lugano. Mas a situação do São Paulo está muito crítica, o time não melhora, o time só piora jogo após jogo, o time está abalado, o time não demonstra ali. Enquanto que o banco do Bahia estava ali reclamando jogada após jogada, o Roger gritando, o Fernando Diniz calmo, quieto à beira do campo, o banco do São Paulo sem mostrar reação. Então realmente a situação está muito crítica, muito ruim. E o aproveitamento do Fernando Diniz no Brasileirão segue do jeito que do jeito que tá escrito, né? Aproveitamento pífio no Campeonato Brasileiro, o time tá na zona de rebaixamento e deve seguir assim se o São Paulo não mudar de técnico. Na real, o time tá em 13º, nem tá na zona. Mas acho que acima do resultado, que inclusive eu acho que quem tropeçou foi o Bahia de não ter ganho esses 3 pontos. O time não melhora e acho que a demissão merece a demissão, o Fernando Diniz. Teve tempo e peças para fazer um bom futebol e não conseguiu. Pois é, né, se pensar nesse lado, o Bahia ele tava com 2 vitórias, né? Já embalar a terceira, acabou empatando. E tá lá no G4, né, cara? Surpreendendo até. Agora, do lado de São Paulo, né? Eu nem vou me alongar tanto. Concordo, acho que o Diniz já devia ter sido demitido há muito tempo. E, cara, boa sorte realmente se algum outro treinador assumir o São Paulo durante essa caminhada, porque está faltando paciência aí com o Diniz nessa altura, nesse início de campeonato. Parabéns aí. Boa sorte aí ao que assumir, porque vai ser uma longa caminhada até fechar com o elenco, criar um estilo de jogo, porque não é fácil, né? A gente fica batendo na mesma tecla que a gente comentou no início do programa, mas é assim, né, cara? Nesse caso, a demissão do Fernando Diniz, ela não é um imediatismo. Eu acho que é um sinal, não, uma questão que já vem durando aí bem antes desse retorno aí do brasileiro. Eu acho que seria algo justo, mas também acho que não solucionaria todos os problemas de São Paulo. A gente já comentou aqui várias vezes sobre os bastidores, questão política. E realmente, além da questão do treinador, a situação política de São Paulo, claro que pesa aí no ambiente do clube. E em relação ao elenco de São Paulo, está devendo. Talvez corra até o risco de perder alguns jogadores, né? Eu acho que quando a gente fala de Cotia, né, essa fábrica de jogadores do São Paulo, a gente tem que sempre considerar a sede de times europeus, né? O Ajax tem sido um exemplo frequente, né? Foi em cima do Antony, em cima do David Neres. E o São Paulo tem bons nomes, né? Tem o Lisieiro, tem o Igor Gomes, que acho que a qualquer momento pode pintar uma proposta de fora. Mas, enfim, é questão bem delicada do São Paulo. Vamos ver se ela é amenizada aí com o tempo. Bom, e aí vamos dar uma comentada mais rápida aqui nos outros jogos da rodada, né? O Red Bull Bragantino venceu o Fluminense. Como a gente vem falando aqui, o Red Bull é um time competitivo, deve brigar aí meio ou até na parte de cima da tabela. E vence mais uma, dessa vez em casa, né? No estádio que eu nem sei pronunciar aí o nome. O Atlético Paranaense, o Na Bia Palmeiras vem... Bichedi. Isso. Acho muito curioso esse nome, mas enfim. O Palmeiras venceu fora de casa o Atlético Paranaense, um jogo sofrível de se ver. Um pedaço do jogo estava muito ruim de ver.
Mas o Palmeiras vence, né? Mais uma vez, né? Isso, segunda vitória. O Fortaleza também vence do Goiás, né? O Ney Franco caiu após esse jogo. Acho que o time Fortaleza é superior ao do Goiás. O Goiás realmente vai lutar aí contra o rebaixamento. Fortaleza, acho que pode pensar em numa Sul-Americana. Um time muito interessante, está muito jogando belo futebol, que é o Inter, venceu bem o Atlético Goianiense. O time estava com um a menos quando estava 1-0 ainda. Acho que o Atlético Goianiense ia botar um fogo no jogo. Não conseguiu. O Inter, duas bolas esticadas, achou o segundo gol, e depois teve um pênalti bem batido pelo Thiago Galhardo, fez 2 gols. Inclusive, muito obrigado aí, ajudou no meu cartola, o Thiago Galhardo. O Corinthians, a gente tinha comentado aqui de leve, né? Sobre, quando a gente falou do Barroca, ganhou, não convenceu. O Coritiba conseguiu empatar com um a menos, e o Corinthians achou 2 gols no segundo tempo. Teve a posse, evidente, mas não convenceu ainda, mas uma vitória importante para o time de Thiago Nunes. O Santos venceu fora de casa o Sport, né? O Santos, que vem se mostrando um time que vai conseguindo os resultados, vai garimpando os resultados interessantes, time do Cuca. E o Vasco, a gente já tinha falado também, né? O Vasco ganhou os 3-0 do Ceará. O Vasco, inclusive, deu 3 chutes ao gol. Ele conseguiu os 3 gols, a eficiência está muito grande. O Germán Cano, que é um cara que nem participa muito do jogo, né? Ele é realmente só um finalizador. Quando a bola chega, ele faz uma fase incrível. O Vasco vence, é o líder do campeonato de momento. E é isso, uma rodada acho que interessante, com resultados surpreendentes, outros nem tanto. E, inclusive, queria destacar que o grande jogo da próxima rodada, acredito que seja o Inter do Cudê contra o Galo do São Paulo, que vai ser um grande jogo para se acompanhar. Espero um futebol bonito de se ver. Eu vou dar só um destaque, algumas coisinhas só. No Fortaleza, boa atuação de Yuri César, jogando muito bem o menino emprestado pelo Flamengo, olho nele, né? Ainda tem muita coisa para fazer nesse campeonato. Promete o menino, que inclusive foi companheiro de Vinícius Júnior na base do Flamengo. E o jogo do Palmeiras contra o Atlético foi um jogo horrível, muito ruim. E mais outra coisa, o Nabia Bichedi, que você falou aí, Léo, era um ex-presidente do Bragantino, por isso que o estádio tem o nome dele aí, tá bom? Então é isso, vamos para os palpites então. Quem ganhou na última rodada foi João Marcelo, né? Acertou aí, acho que foi uns 6 palpites pelo que eu contei. Então bora lá, bora começar os palpites aí. Atlético Paranaense Fluminense, sábado, 4 horas da tarde. Eu vou de vitória do Atlético Paranaense. Mas acho que eu vou de empate. Eu vou de vitória do Atlético. No mesmo dia, sábado, 7 horas da noite, perdão, Inter e Atlético Mineiro. Jogo tenso. Eu vou de empate para não me arriscar muito, não. Vitória do Internacional. Empate. Clássico entre Goiás e Atlético Goianiense na Serrinha, 9 horas da noite de sábado. Eu vou de vitória do Goiás. Vitória do Dragão. Atlético Goianiense. Vitória do Atlético Goianiense. Flamengo e Botafogo, outro clássico aí. Domingo, 11 horas da manhã. Eu vou de empate. Vitória do Flamengo. Eu vou de vitória do Flamengo. Vasco e Grêmio, São Januário, às 4 horas da tarde de domingo. Esse daí vai ser no mesmo horário da Champions. Vou de vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. Mais um clássico, Palmeiras e Santos, Morumbi, né? O Allianz Parque não vai poder ser utilizado pelo Palmeiras porque o Palmeiras alugou o estádio para transmitir final de Champions pelo Drive-In. Então, Palmeiras e Santos no Morumbi, domingo, 4 horas da tarde, eu vou de vitória do Santos. Palmeiras e Santos, grande clássico. Previsão de um jogo sofrível. 1-1. Empate. Empate também. No domingo, Bragantino e Coritiba, 4 horas da tarde. Vou de vitória do RB Bragantino. Sigo o relator. Sigo também. São Paulo e Sport, isso aí. Ilha do Retiro, 7 horas, domingo. Eu vou de vitória do São Paulo. Bom, como o Fernando Diniz ainda não caiu, vitória do Sport. Ceará e Bahia, um bom jogo entre times nordestinos, 8 horas no Castelão, domingo. Eu vou de vitória do Bahia. Empate. Vitória do Bahia. Arena Corinthians e Fortaleza, quarta-feira. Eu não entendi porque esse jogo é quarta-feira, não sei ainda o motivo, tá? Mas é 9h30. Eu vou de vitória do Corinthians. Vitória do Corinthians apertado. Vou de empate. Então é isso. A gente vai fechar com o palpitão. Cobrem-nos, como sempre. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui até o final. Hoje a gente não tem a presença do Matheus aí, mas acho que foi um bom programa. Conseguimos discutir sobre bastante coisa. Eu queria deixar claro uma coisa aqui.
porque eu achei um outro trio de ataque, um outro podcast chamado Trio de Ataque no Spotify. E só para deixar bem claro que a gente não é. A diferença entre esse outro trio de ataque e a gente, esse trio de ataque, primeiro, é de gaúchos que fazem esse programa. A gente é carioca, tá bom? Rio de Janeiro e tal. E o que diferencia é que a gente é trio de ataque podcast. O deles é só trio de ataque e a gente usa o do laranja e preto, o escudo laranja e preto. Não somos esse outro trio de ataque aí, não tem nada a ver com a gente, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado a todos e espero que esses caras mudem de nome, né, cara? Pô, apareceram depois da gente. Muito obrigado aí por vocês estarem participando junto com a gente, junto comigo. É um prazer ter você aqui assistindo. Deixa like, se inscreve, tal, segue a gente lá. Muito obrigado. Bom, foi um prazer, ótimo programa. Queria dizer aí que vamos entrar com recurso na justiça pelo nome do programa, né, que nós começamos primeiro. Então, vai haver uma batalha na justiça. Esperamos vencê-la nos próximos dias. E é isso aí. Um abraço para vocês dois. Foi um belo programa. Sempre bom estar aí com vocês. Passar aí o recado pro pessoal, seguir a gente lá em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Twitter. Fazer uma homenagem aqui também ao nosso convidado, né, frequente, né, o Matheus. Eu ganhei o palpite, né? Infelizmente o palpiteiro ficou devendo nessa. Vamos ver se recupera aí numa próxima, que o posto dele está em risco, né? Fazer o quê? Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. Um abraço aí para o Matheus, não pôde comparecer hoje. Mas é isso. Obrigado pelo programa. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo. E segunda-feira tem Champions, né? A gente vai comentar sobre a final da Champions e rodada do Brasileirão. É isso. Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima. Valeu!